Na URGS hoje, a gente tem uma disciplina específica de PICS que está localizada na Escola de Enfermagem, mas ela é aberta para qualquer curso da URGS, né? É das disciplinas que se configuram como optativa para os outros, para a maioria, para todos os cursos, né? Então elas podem ser feitas, ela pode ser feita por qualquer estudante da URGS. E na enfermagem, então, eu tenho feito algumas inserções na medida do possível, né, no campo de prática da atenção básica, então é na disciplina de enfermagem, cuidado de enfermagem em saúde coletiva 3, que é no campo da unidade de saúde de Santa Marta, né, que a gente tem usado acupuntura principalmente, mas aurículo, mas aroma, o que eu tiver ali, né, de material, mas as agulhas é a Prefeitura de Porto Alegre que fornece, então Uhum, facilita, né, o acesso e a gente consegue fazer o registro no ESUS, que também é outra coisa muito importante para a gente ir organizando e para os estudantes irem vendo que é possível isso e que a gente precisa dizer para o SUS que a gente está fazendo, né, os uhum. procedimentos. E é na medida do possível de se ensinando a partir da prática, dos casos que aparecem, das situações de saúde que a população nos procura para atendimento. Uhum. Eu acho que entrando um pouco nessa discussão da formação, né, é sempre uma reivindicação, né, dos grupos das práticas integrativas, né, e reivindicação legítima, né, que se tem algumas disciplinas abordando as práticas integrativas, né, e eu creio que isso é fundamental. Mas o Conselho Nacional de Saúde, ele editou uma resolução, né, que comenta sobre as diretrizes curriculares na área da saúde, e ele coloca as práticas integrativas como, né, uma temática, uma disciplina que deve ser abordada em todos os cursos da área da saúde. Eu acho que isso é um documento muito importante do Conselho Nacional de Saúde, reconhecendo. E aí tem várias formas das práticas integrativas entrar. Eu estou achando muito legal você trazer essa experiência, né? Que numa disciplina que não é somente de práticas integrativas, está sendo abordadas práticas integrativas. Eu acho que esse é o maior avanço, né? Por quê? A disciplina que você tem, que ela é só de práticas integrativas, você consegue aprofundar algumas questões, né? Do histórico, conceitos, da onde veio, né? Um conjunto de fundamentações que são importantes. Mas o ideal para que ela não, é que ela esteja dentro da prática, do dia a dia dos profissionais de saúde. Então ele tem que, não adianta você ter uma disciplina só na graduação, digamos, uma disciplina até de 80 horas, digamos assim, e aí depois acabou, você não vê mais nada na graduação, né? Então ele tem que estar inserido em vários momentos, né? E aí até uma experiência de Caruaru, eu não sei como é que tá hoje, mas eu cheguei a conversar com o pessoal da Faculdade de Medicina lá, eles estavam inserindo as discussões das práticas integrativas nas primeiras disciplinas, né? Então quando eu estudava anatomia, eu estudava anatomia somente pela visão biomédica, mas também dali ele já trazia uma visão sobre os meridianos, já trazia uma visão sobre o Ayurveda, como é que ele entendia o corpo, né? E aí nas várias disciplinas eles traziam algumas abordagens dessas outras medicinas, né, para ser estudado no curso de graduação, né? Então, para mim, isso foi uma experiência muito interessante, né? Eu quero até trazer o pessoal aqui no Pix na pauta para contar, né? Como é que ficou, se deu certo, qual foi a experiência, assim. Mas você está trazendo dentro da enfermagem isso, né, de ter durante a disciplina, né? E aí eu queria que você, né, essa questão da formação, ela está muito em alta, né? Desde que as PICs foram institucionalizadas, né? Ela tem um reconhecimento pelo Ministério da Saúde, seguindo as diretrizes da própria Organização Mundial da Saúde, né? Mas existem vários desafios, né? Um deles é a questão da formação, né? Então, primeiro, como é que você vê isso, a formação dentro da graduação, os desafios, né, e avanços, e depois dentro de outras áreas, né? Como é que você enxerga esse ponto?
Bom, pergunta bem complexa, né, Daniel? Desculpa, é isso Vou que eu... tentar, Pode vou tentar começar. responder pensando contigo aqui, tá? Não tenho uma resposta finalizada sobre isso, Uhum, assim, né? Mas o que que eu percebo das duas, diferenciando essas duas disciplinas que eu estou, a disciplina específica de PIX, ela é informativa e ela não habilita para o exercício profissional, né? É um pouco como você falou, a gente consegue aprofundar algumas questões, a gente entra mais especificamente nas PICs, mas ela não, como não tem uma vinculação com o serviço de saúde, com a prática, a gente não habilita para o exercício de nenhuma PIX, né? uhum, Isso tem suas vantagens e suas desvantagens. A vantagem é que a gente consegue conversar, mostrar que as PICs existem, que elas são uma possibilidade de cuidado para mais pessoas, né? Porque a gente, enfim, gente que nunca nem sabia o que, que era uma prática integrativa vai fazer a disciplina porque achou o nome interessante ou porque algum colega passou pela disciplina e recomendou, ou porque, enfim, né, algum outro professor recomendou. E aí, esse talvez vai procurar alguma formação mais específica ou não, se ele só disser assim, ah, tá bem, eu sei que isso é um jeito de cuidar e que talvez a mesma pessoa que eu estou cuidando com a biomedicina vai ser cuidada por alguém de outra prática, né, por um homeopata, por um naturólogo, enfim, né, e tá tudo bem, eu uhum, integrar, né, a pessoa vai ter o seu olhar integral ali, e eu vou topar que seja esses cuidados juntos, né, ou a pessoa vai querer fazer também, né? São coisas possíveis, né? Mas uhum, só respeitar o saber do outro já é algo muito importante, né? E que saber que existe e não ter um preconceito já direto, né? Quando o paciente chegar e disser, ou o interagente, ou o cliente, ou o nome uhum. que quiser chamar, né? Disser, ah, eu fiz uma acupuntura, ou eu fiz um canudo aqui que queimaram no meu ouvido, né? Então, mas como assim? Não, tipo, se tu sabe que isso existe, se tu sabe como funciona, tu sabe que jamais vai queimar o ouvido, né? Uhum, Então, às vezes é a expressão da pessoa falar, né? E não se assustar com aquilo, então, que é uma prática possível, né? Já na disciplina que tem, então, essa inserção tímida das PICs, né? Porque só eu sou professora com formação em acupuntura, né? Nós temos 8 campos de prática nessa disciplina, então tem um programa da disciplina que precisa ser seguido, né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer integração de cuidados com essas práticas, né? Eu vejo como um grande desafio nessa disciplina, como não há uma discussão, como você falou, né? Se o estudante tivesse visto anatomia da biomedicina junto com a anatomia da medicina chinesa, uhum, quando eu falasse para ele, ó, aqui precisa dar o choquinho do Qi, né? Faz um Qi aí, né? Enfim, bota a agulha e ele manipula, né? Ele ia saber o que estava acontecendo, né? uhum. Assim, eu tenho que fazer um processo que às vezes é um pouco mais lento do tempo que eu tenho ali, né? Sim, Então há sim. uma grande dificuldade nisso, assim, né? E eu tenho a preocupação de ganhar adeptos sem confundir eles, Uhum, o que é muito difícil com um tempo reduzido. Então isso passa então, por exemplo, por escolher alguns tipos de atendimentos, né? Como eu falei ali antes, né? Nossa, ninguém sabe lidar muito bem com a dor na atenção primária. Então, são esses aí que eu vou pegar, né? As pessoas que estão entrando no acolhimento da unidade de saúde com dor, porque o estudante precisa ver que é possível fazer alguma coisa ali, né? E que talvez nenhum outro profissional daquele serviço vá conseguir lidar com aquela situação, vai uhum, encaminhar para um outro serviço, ou vai, né, dar algum jeito que não seja
que seja medicamentoso, né? Então, passa por isso, talvez por escolher coisas que, se eu fosse tratar com acupuntura, eu tenho pavor dessa ideia da queixa conduta, né? Dói aqui, usa ponto ali, né? Mas que às vezes eu preciso usar essa estratégia durante a graduação, porque é um tempo um pouco curto. Então, esse para mim é um desafio, né? De ser só pontual lá no 7º período e não ter toda uma base teórica que me ajudaria antes ali, que eu tenho que ensinar, né? Desde um básico, tentando não confundir. Como vantagens, são quase enfermeiros, né? Eles têm mais 3 semestres só até se formarem. Então, eles conseguem perceber uma grande autonomia dos enfermeiros na atuação das PICs e uma possibilidade de fortalecer o autocuidado do usuário, né? E isso é algo que a gente passa a graduação de enfermagem, pelo menos, que é de onde eu posso falar, né? Inteira atrás de ferramentas para isso, de ferramentas para que a gente possa exercer o nosso processo de trabalho sem depender de outros, que a gente possa ter mais resolutividade, né? Enfim, então, esses bons resultados conquistam, né, essas pessoas que já estão quase se formando. Será que eu respondi tudo a tua questão? Agora estou na dúvida aqui. E era Acho complexo. que sim, sim. Não, você trouxe aspectos, acho que fundamentais. Eu até lembrei de um exemplo, né? Algumas coisas são muito chocantes, assim, né, para as pessoas, né? Então, 15 anos atrás, 20 anos atrás, você falar de acupuntura, né? Aí você, eu vou sentar numa maca e a pessoa vai me espetar com agulhas, né? Era uma coisa assim, né? Impensado, né? E hoje, culturalmente, né, todo mundo já fala de acupuntura, né? Então a visão social que as pessoas têm, inclusive dos profissionais de saúde, mudou muito, né? A partir da disseminação, né, das práticas integrativas, do fortalecimento dele enquanto política pública, né? E aí um outro exemplo para mim é a ventosa, né? A ventosa, né, aquele copinho, né, que você coloca nas costas da pessoa, ela faz uma sucção, né, explicando assim rapidamente para quem não conhece, ele pode deixar algumas marcas vermelhas, né, ou até bem roxas assim nas costas, aonde está sendo aplicada, e você ficar com um hematoma, digamos assim, de um atendimento de saúde é algo para nossa cultura muito chocante. E aí, nas Olimpíadas de 2016, né, o Michael Phelps, né, que estava nas Olimpíadas, não só ele, como vários outros, né, apareceu com um monte de marca dessa, né, e aí todo mundo, o que que é isso? O que que aconteceu? Ele apanhou, né, em casa, né, no Centro Olímpico? Não, e aí as pessoas foram, né, de uma forma massiva, né, de uma forma, né, midiática, apresentado a ventosa, né? Então as pessoas disseram, nossa, existe isso, né? Então a mudança de aceitação das pessoas por tratamento de ventosa mudou muito das Olimpíadas para cá, né? Então hoje a pessoa entende que aquilo é um tratamento, né, que não dói, né? Que ele fica as marquinhas e ele passa depois, né, de alguns dias, né? Dependendo da condição de bloqueio, né, de saúde da pessoa, né? Fica mais com mais marquinha ou com menos marquinha, né? Então, assim, são coisas interessantes, né? E isso você está falando, né? Talvez pro estudante de graduação, algumas práticas elas sejam muito estranhas, né? Mas depois que ele vivencia, que ele sente, que ele passa, aquilo passa a ser mais entendível, né? Para eles, né? Eu, pelo menos, sinto assim. E me parece um pouco do ponto que a gente estava falando antes, que é assim, eu estou vendo um cuidado que está sendo muito resolutivo para o outro. Será que pode me cuidar também? Esse Uhum, cuidado, né? exato. Então, uma vontade de experimentar, uma vontade de sentir no seu corpo um alívio da ansiedade, um alívio das dores do mundo, um alívio
do peso da graduação, talvez, Sim, né? sim, Então, são experiências interessantes, assim, também, de dizendo que sim, você pode ser cuidado, sim, você precisa se perceber, você precisa perceber o seu corpo, precisa perceber o que ele está precisando, né? E uhum, não pode chegar no limite sem, né? Coloca a história do avião, né? Coloca a máscara em ti primeiro, né? Porque como é que tu vai cuidar do outro sim, sem estar bem, né? sim. Acho que isso é forte, né?